Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. A última vez que eu preguei aqui na terça-feira, se eu não estiver equivocado, foi Lucas também. E hoje eu quero ler Lucas, logo no início do livro, no capítulo de número 3 do Evangelho de Lucas. E eu quero ler apenas 2 versículos, o verso de número 21 e o verso de número 22, que é um texto que é bem conhecido, a história que está nesse texto. Fala sobre o batismo de Jesus, né? Inclusive, no meu título tem o batismo e a genealogia de Jesus. A gente só vai ficar nesses versículos. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso aqui hoje. Todo mundo encontrou? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio, do céu uma voz que dizia assim: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O título que eu coloquei para a gente conversar hoje, terça-feira, dia 20, eu queria que você repetisse em voz alta: Quando Deus desce as águas da nossa história. Quando Deus desce as águas da nossa história, ou de nossa história, né? O que acontece, o que aconteceu, qual foi a intenção divina, o que aconteceu nessa cena aqui? O fato é que existem muitas discussões e controvérsias em torno do batismo de Jesus. Eu não sei se você já ouviu alguma controvérsia, alguma discussão, mas existem discussões. Se a gente for ler, você começa a ler alguns teólogos, um fala uma coisa, outro fala outra. E por conta dessas controvérsias, a gente acaba se deparando com algumas perguntas em relação a isso. E, por exemplo, uma pergunta que eu já ouvi bastante, inclusive já a fizeram para mim, é assim: a Escritura bíblica, a palavra de Deus, ela não nos diz que o batismo é para remissão de pecados? Já me perguntaram isso. E logicamente que quando você vai responder essa pergunta, você vai responder ela de forma positiva. Sim, o batismo, ele é para remissão de pecados. E por ser essa resposta positiva, surgem outras perguntas, por conta da resposta. E aí a pergunta, ou as perguntas que surgem, a primeira é: mas então por que Jesus foi batizado? Por que ele se batizou? Por que ele se permitiu ser batizado por João? É a primeira pergunta. Uma outra pergunta, dentro dessa: Jesus tinha ou não tinha pecados? Ele tinha pecados? Ele tinha necessidade de produzir arrependimento ou não? E aí também você vai dizer que não, essa resposta é não, ele não tinha. Mas uma outra pergunta: então qual é o significado ou a razão disso? Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus ele foi lá até o deserto e foi ser batizado por João? Por que disso? Ou seja, a gente se coloca diante dessa... Quando a gente ouve essas perguntas, a gente está se colocando diante de do fato do batismo do Senhor Jesus Cristo, que vem muitas perguntas, muitas discussões acerca disso. Agora, quando a gente para pensar e se depara com esse quadro, com essa fotografia do batismo de Jesus, eu não sei você, mas algumas coisas começam a me chamar a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é que não tem como a gente olhar para essa cena, para esse quadro, para essa coisa, assim, vamos dizer assim, essa coisa é feio falar, né? Mas vamos pensar, esse quadro, é melhor, essa fotografia. Não tem como a gente olhar e não ser observador de uma coisa que aconteceu de extrema importância, de extremo significado. Não tem como deixar de prestar atenção na voz dos céus. Qual foi a voz dos céus? O que disse a voz dos céus? O que foi afirmado na voz dos céus? E a afirmação foi de que tu és o quê? O filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia.
Essa é a afirmação. Tu és filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que coisa linda. E eu não sei você, mas quando eu escuto isso, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu já ouvi também algumas pessoas, não sei você não, eu já ouvi algumas pessoas dizerem o seguinte para a gente, que quando João, quando Jesus, ele vai até João, ele vai até João, na presença de João, e fala assim, eu preciso ser batizado por você. A Bíblia fala que Jesus recebeu da parte de Deus uma coisa muito especial. Muito especial. O que a Bíblia fala que Jesus recebeu da parte de Deus de tão especial, ele recebeu o sopro do Espírito Santo na vida dele. É interessante isso. Aí você fala, poxa, Jesus é Deus? Lógico que era Deus, mas ali o texto está narrando que ele recebeu do Espírito Santo de Deus. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, o sobrenatural. Vem o Espírito Santo e a Bíblia fala que desce sobre ele em forma do quê? De uma pomba. Uma forma corpórea de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Ele recebeu também, eu creio, a água viva do Abba, que estava chamando ele de filho amado. Chamando ele de filho amado. E acredito que isso seja uma das experiências mais lindas e mais marcantes para um filho de Deus. Receber a presença do Espírito Santo na vida, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você saber, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e mais ainda, na sua situação humana, que às vezes você se sente tão João ninguém, tão, sem importância, você ouvir uma voz de Deus falando em seu coração, este é o meu filho amado. Isso é maravilhoso. E no versículo de número 21, o texto sagrado, ele nos informa que quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. O povo estava sendo batizado e Jesus também foi ser batizado. Isso demonstra para mim o quanto Deus, ele se manifestou e desejou estar presente comigo e com você. Como Deus, ele se colocou numa condição de falar assim, olha, eu quero estar com eles. Deus, ele envia o Filho dele, Jesus, o Filho que se encarna, ele se torna ser humano, a palavra, como diz lá em João, o Logos se faz carne, mas então, essa intenção divina de se batizar, qual é a intenção de Deus? É a intenção de estar junto com a gente. Olha que coisa linda, ele fala, eu quero estar junto com ele, de tal modo que ele está fazendo o quê? Fazendo o nosso caminho, fazendo a nossa jornada, fazendo aquilo que a gente imagina estar sozinho. Você já ouviu aquele louvor, o pastor Ivaldo que brincou do louvor domingo, né? Esse também não é um louvor, mas aquela canção Pegadas na Areia, você conhece essa história, né? Que aí o cara canta, e que na hora que foi um momento mais difícil da vida, ele viu apenas dois pés, né, os pares ali, o pé direito e o pé esquerdo na areia, e aí ele reclama com Deus, fala, poxa, por que nesse momento mais difícil você me abandonou? E a canção inspirada, eu acredito por um sopro, né, de iluminação das coisas boas de Deus, o que ele fala? É que naquele momento eu não te abandonei, aquele momento que você não conseguia nem caminhar, e aí eu te catei no colo, e eu estava te carregando no colo. Só que a gente às vezes não vê isso, né? Mas eu me lembro que eu li uma coisa uma vez que eu achei muito legal. Eu achei muito interessante que tem uma pessoa que eu gosto de ler, o nome dele é Adroaldo Palaoro, e o Adroaldo Palaoro, ele disse uma vez sobre esse texto, que na verdade, Jesus, ele desceu, por isso que eu coloquei aquele título ali, Jesus desceu ao profundo das águas da nossa fragilidade humana, e ele compartilhou com a gente toda a densidade da nossa história. Ele compartilhou a densidade. O que é densidade? Tudo o que acontece na história da humanidade. Ele quis vir aqui no mundo. E mais, e não somente isso. O Adroaldo Palaoro diz assim que ele compartilhou também, não só a história de todos nós, mas a história pessoal de cada um de nós. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é o Deus que ele se perde, ele não consegue coordenar tudo nos céus, aonde ele está. Ele é o Deus que ouve o Silvio, que ouve o Cássio, que ouve
todos nós, que ouve todos nós, Ele sabe o que cada um precisa, Ele não se perde. Ou seja, Ele é o Deus que está com a gente o tempo todo. Ele está próximo de nós o tempo inteiro. Todos os dias Deus está com você, todos os dias Deus está comigo, todos os dias Deus está conosco. Mesmo diante, sabe, da dificuldade, da complexidade, mesmo diante do peso dos eventos, mesmo diante daquilo que compõe a nossa história, que pode ser uma história constrangedora, difícil, Deus está com a gente. Deus está comigo e Deus está com você. E aí eu entro na lição de hoje. E a lição de hoje, o batismo de Jesus, porque a gente conhece a Bíblia, né? Conhece, quem lê a Bíblia sabe que o batismo de Jesus, como eu li no texto, desceu uma pomba sobre Jesus, o Espírito Santo, ouviu-se uma voz. Mas o batismo de Jesus, eu não sei o que você pensa, mas estudando esse texto aqui, eu penso que o batismo de Jesus é uma experiência que nos revela o quanto o amor de Deus está próximo da gente. Quanto Deus está próximo de mim e de você. É isso que a gente tem que entender. Quanto Deus, Ele vem, Ele se aproxima de mim e de você através do batismo. Por que você está dizendo isso, Cássio? Eu estou dizendo isso por conta dele desejar estar com a gente. Dele querer estar com a gente. Quando eu escrevi essa frase para o sermão, eu me lembrei de um dos textos que eu mais me identifico com ele, que é o Salmo 23. Porque no Salmo 23, eu encontro um salmista, eu encontro um ser humano que demonstra uma capacidade extraordinária, um discernimento extraordinário, de saber quem é Deus para ele e saber aonde Deus ocupa, qual o lugar que Deus ocupa na vida dele. Para mim isso é fantástico. E o que de fato me fez lembrar do Salmo por conta desse texto, é o que o salmista diz no versículo de número 6 do Salmo. Quando lá no finalzinho do Salmo 23, o salmista, ele fala assim, algumas traduções, diferente da NVI, fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. A minha tradução, a Nova Versão Internacional, ele não fala certamente, ele fala diferente, ele fala assim, sei. Isso para mim é muito significativo. Eu sei, ou sei, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E aí eu fico imaginando a cena como se alguém olhasse para a gente, de repente você vivendo um momento muito ruim na tua vida, e alguém dissesse assim para você, tal qual a mulher de Jó, homem, meu marido, amaldiçoa esse Deus e morra. E ainda que alguém não diga isso na mesma proporção, sabe, de uma coisa feroz, mas alguém diga assim, será que vale a pena? Você está aí no caminho, você vai dizer para a pessoa o seguinte, tá ruim, tá difícil, tá, mas eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E o que eu acho muito bom é que nesse contexto, tanto a fidelidade, como a bondade, ou como algumas traduções da misericórdia, na verdade, elas são uma demonstração do cuidado e do amor, do excessivo cuidado, do constante cuidado e do amor que Deus tem por aqueles que conhecem a Deus e que confiam em Deus. Ou seja, Deus está cuidando de você todo dia, em todo momento, em todas as situações. Ou seja, Ele está com a gente, Ele está próximo da gente o tempo todo. Nós que muitas vezes, nós nos deixamos enganar e nos levar pelos erros, pelos equívocos das nossas interpretações próprias. Eu interpreto a situação. Ou então o equívoco da gente determinar a presença de Deus de acordo com aquilo que eu sinto. Isso é uma grande realidade. Eu já falei para vocês aqui de uma pessoa que chegou para mim e falou, poxa, eu queria sentir Deus que nem a irmã do lado sente. Eu disse para ele, como que você sabe que ela sente? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Não dá para saber. Eu conheço gente que simula.
Eu conheço gente que faz, parece que é, que nem o Denorex, parece, mas não é. Tem uma expressão toda de que está sentindo, que está, e não está. Porque de repente está até falando, pô, se eu não disfarçar assim, eu posso chamar a atenção de alguém. Agora, a grande verdade é que muitas vezes você ora e você fala, e aí, eu não senti Deus. É nessa hora que você revela o teu caráter de discípulo. Se você está sentindo Deus ou se você não está sentindo, você tem que crer, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, Deus está com a gente. Então é interessante que, falando do batismo, o batismo de Jesus, na contramão do que muitas pessoas falam e apregoam e defendem, ele não nos revela a divindade de Jesus. Mas muito pelo contrário, antes ele revela para a gente a humanidade de Jesus. Ele mostra para a gente a humanidade, que Jesus era um homem que ele quis. Revela para nós o desejo que ele tinha de compartilhar com a gente as nossas dores, as nossas dificuldades. E quando ele se encarnou, o motivo que ele se encarna foi para vir aqui na terra. Jesus veio na terra para vencer, nos ajudar a vencer tudo aquilo que nos machucava e nos feria. E principalmente, gente, a dor do afastamento de Deus. Porque o homem se afastou de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Você já me ouviu dizer aqui assim algumas vezes nesse púlpito. Eu digo nesse púlpito talvez na Valentim, mas nesse púlpito da Ezequiel Vigias. Que a gente aprende que Deus ele não tem comunhão com o quê? Com o pecado. E eu sempre falo assim de uma maneira simplista, mas para você entender que Deus não tem comunhão com o pecado, não é porque Ele é um Deus que tem frescura. Um Deus que, não quero. Não, é porque Ele é santo. Porque aonde Ele chega, o pecado sai. E se alguém deixa o pecado dominar, Deus sai, porque não dá para os dois estarem juntos, não tem jeito. Agora, não porque o pecado é maior que Deus. Até a gente aprende estudando que quando as pessoas falam de Satanás, as pessoas falam dos outros deuses, e muitas vezes a gente ouve alguém pregando e falando de Satanás, como se Satanás fosse rival de Deus. Não, Deus está aqui, o resto está para baixo. Se alguém crê em algum Deus, o Deus que você crê, a notícia é essa: o meu Deus é o Deus que é governador, que é o Deus que é soberano, o Deus que pode tudo. Tudo que eu creio está para baixo. Tudo está para baixo. Inclusive o diabo, Satanás, está para baixo. Não, ele não rivaliza com Deus. O bem e o mal, não, o bem é Deus. E o mal não vai rivalizar com o bem que é Deus, não. Tudo que acontece é vontade permissiva de Deus. Agora voltando para o batismo. O batismo foi o primeiro acontecimento público da vida de Jesus relatado nos evangelhos. Primeiro. E lá está escrito assim que nele, Jesus ora e os céus fazem o quê? Se abrem, os céus são abertos. Nele, Jesus ele recebe de Deus o Espírito Santo sobre ele, no batismo. Nele, Jesus ele ouve uma voz que diz assim: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Você acha que foi à toa que Satanás, quando o Espírito levou o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Foi o Espírito que levou, não foi Satanás. Eu já falando errado, mas é que eu confundi a cabeça do velhinho aqui, mas foi o Espírito. Você acha que foi à toa que Satanás disse para ele assim: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Se tu és filho de Deus, salta aqui de cima, porque lá no Salmo 91 está sendo dito que você vai ordenar os anjos, Deus vai ordenar e vão guardar você. Se tu és filho de Deus, ele estava duvidando, querendo colocar em dúvida aquilo que Jesus ouviu na voz do batismo. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que eu quero dizer para você é que você não é diferente de Jesus. No sentido de passar as dificuldades que ele enfrentou como ser humano e venceu todas. Inclusive o escritor de Hebreus, eu já preguei aqui, que ele fala que ele tomou a forma humana e ele veio e matou na carne aquilo que a pessoa tinha medo, que era medo da morte. Hebreus 2, 14, você vai ler 14, 15. Ou seja, ele estava duvidando e Jesus nunca duvidou.
O que eu quero dizer para você aqui hoje, em nome de Jesus, se um dia Satanás, um demônio do inferno, vir diante de você e falar, você é filho de Deus, faça isso, você não precisa provar nada para ninguém, inclusive para demônio nenhum, porque você é filho de Deus. E tudo isso que aconteceu com Jesus, essas coisas elas são muito significativas. Quando eu e você, como discípulos de Jesus, a gente começa a refletir sobre o nosso caminho de discipulado. Porque do mesmo jeito que Jesus foi tocado por essa força do amor que veio e fez uma reviravolta na vida de Jesus, e do mesmo jeito que Jesus ele experimentou de uma maneira absoluta a proximidade de Deus, eu e você, como discípulos de Jesus, que decidimos, que escolhemos fazer o caminho de Jesus, seguir o caminho de Jesus, ouvir a voz de Jesus e andar os passos de Jesus, eu creio em nome dele, Jesus, que nós vamos orar e os céus serão abertos. Quando nós orarmos, o céu vai ser aberto. Ah, pastor, mas vai ser assim, do jeito que Jesus... Não é do jeito de Jesus, não precisa, mas os céus vai se abrir sobre sua vida. Nós vamos orar e nós vamos receber o sopro do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós vamos orar e nós vamos ter a graça, o privilégio de ouvir a voz de Deus dizendo assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que eu creio, porque nós somos iguais. Eu e você. Somos filhos de Deus. Seguimos os passos de Jesus. E seguimos o caminho de Jesus. O grande problema é que às vezes você não acredita nisso. O grande problema é que às vezes você se deixa sufocar pelas coisas do mundo, pela semente que cai entre os espinhos. E aí vem a fascinação pelo dinheiro, pela riqueza, pelas conquistas pessoais. Isso sufoca a semente do Evangelho, a semente que tem que frutificar. Esse que é o grande problema. Agora, tudo isso aconteceu, e tudo isso é capaz de acontecer ou acontece, porque, como diz o apóstolo Paulo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, nós fôssemos transformados em justiça de Deus. E tudo isso aconteceu porque esse que Paulo diz que se tornou pecado por nós, esse Jesus, esse homem Jesus, o Deus que se encarnou, ele foi solidário com você, para compartilhar com você da tua dor e do teu sofrimento. E aí eu entro na minha conclusão, e a minha conclusão é afirmar o que eu já afirmei, reafirmar. Eu creio que quando a gente ora, os céus se abrem. Disse isso agora para você. Quando eu oro, tem aquela canção que a gente canta que é da Renascer, quando eu oro, o diabo treme. Eu vou fazer uma outra versão, quando eu oro, os céus se abrem. Oh, a Bispa Sônia que me perdoe pelo plágio aí, né? Mas quando a gente ora, os céus se abrem. E olha que interessante. E quando você sente que os céus foram abertos para você, com toda certeza, isso é uma prova, sem nenhum equívoco, que Ele está próximo da gente. E mais uma coisa que eu creio para a gente terminar. Eu creio que Deus, Ele não almejou e Deus não desejou apenas manter uma relação de intimidade com Jesus. Não só foi com Jesus. Esse descer do Espírito, essa iluminação do Espírito, essa presença constante, essa caminhada com Ele. Não, Ele também desejou e deseja que todos nós, que ouvindo a sua voz, ouvindo o seu convite, Ele desejou ter comunhão e deseja ter comunhão com todos nós. E aí a gente vai até Jesus. E a gente vai até Ele. E a gente vai admitindo, reconhecendo. Ainda que a gente tenha que admitir, isso precisa, é necessário, as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. Só que a gente vai reconhecendo tudo isso que eu disse, falha, erro, pecado, a gente vai reconhecendo, mas a gente vai desejoso de poder ouvir, por intermédio da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, uma voz que diz assim, vocês são filhos.
E não são filhos qualquer, são filhos amados. São filhos amados. Querido, o problema é que a gente não abre o coração para as coisas naturais, para enxergar aquilo que aponta para o espiritual. Eu já falei para você aqui que aprendi que o ditado chinês, ele diz assim, o sinal, para que serve o sinal? O sinal aponta para alguma coisa. Então, o mestre chinês, ele aponta para a lua. O tolo fica olhando para quem? Para o dedo dele. O que foi liberto da tolice, ele olha para onde ele está apontando, para a lua. Sinais de Jesus, João, no Evangelho, não chama milagres de milagres, ele chama de sinais, porque sinais, ele tem que apontar para algum lugar. Tem que apontar para Deus. E quando você, por exemplo, eu vou te falar de um milagre lindo, é você e a sua família, você e os seus filhos, o amor que um pai tem por um filho, a capacidade que um pai tem de se doar, e a capacidade que um pai tem é que não é possível, mas se fosse possível, um pai que tivesse um filho morrendo com alguma doença, esse pai trocaria de lugar com aquele filho, é que não dá. Então, quando você se vê diante disso, isso está apontando para algo maior, para um Deus que é muito melhor do que eu e que você, e que Ele fez, Ele morreu no nosso lugar, e Ele faz tudo por mim e por você. Ele tem essa capacidade de fazer. Ele tem essa capacidade de fazer. Eu me lembrei de uma história agora, antes de terminar, de um garotinho que eu não o conheci. Eu só conheci o pai dele na empresa que eu trabalhei, e esse garotinho, ele morreu com 7 anos de idade com câncer. E eu me lembro que na época o papai dele me procurou, muito pobre, papai, mamãe. Ele tinha que fazer um tratamento lá, acho que no Hospital AC Camargo, se eu não me engano. Ele não tinha recurso. E eu conversei com o meu diretor na época e falei, olha, puxa, vamos ajudar essa família é assim. E o diretor topou, falou, vamos ajudar. E eu me lembro que a gente contratou um taxista. Na época não tinha nem Uber. E nós contratamos um taxista. E quando esse taxista chegou lá, eu tive a alegria de saber que esse taxista era um pastor Ferreira. Preguei na igreja dele depois, nós ficamos amigos. Mas eu me lembro que o Ferreira, ele contando para mim a história quando o menino morreu. E quando o menino morreu, o Ferreira não era pai do menino. Mas o Ferreira, a alma do Ferreira, do pastor Ferreira, se enamorou tanto por aquele menino, que o dia que aquele menino morreu, que ele foi lá na empresa receber o último pagamento dele, eu vi aquele pastor chorando por alguém que não era o filho dele. E ele falou assim para mim, Cássio, eu estou sofrendo demais. Ele falou assim, o menino, que eu não vou me lembrar o nome dele, uma falha minha, ele falou assim, quando a gente chegava perto da casa dele aqui no Jardim Detroit, ele pedia assim para mim, tio Ferreira, deixa eu dirigir. E eu colocava ele, Cássio, no meu colo assim, pastor. E ele ia todo feliz dirigindo. Ele falou assim, eles não tinham dinheiro nem para comprar um refrigerante. Eu comprava refrigerante, eu comprava tudo que ele pedia para a família. Eu cuidei daquele menino. Isso aponta para o amor de Deus. Se Deus faz um milagre no coração de um ser humano que é pecador, como o pastor Ferreira, como o pastor Cássio, de mover a alma de alguém para cuidar de alguém, se enamorar com alguém, e se preocupar com alguém, se possível, fazer de tudo para que aquele alguém fosse curado. Imagina Deus. Imagina Deus. Portanto, o que Deus deseja é que eu e você entenda que o batismo dele foi para nos mostrar alguma coisa. Foi para revelar que ele está comigo, com você, e sempre estará comigo, com você. Seja que a hora que for, seja o problema que for. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu ouvi também, que eu achei lindo, que eu li também, que diz assim, na verdade eu não ouvi, eu li, que a comunidade da fé, dentro de uma igreja cristã, evangélica, dentro de uma comunidade onde se fala de Deus, de verdade, o batismo, né? Na verdade, essa comunidade é um batistério. É um batistério. A comunidade é um batistério. Olha que legal o link que essa pessoa fez. Ou seja, é um lugar onde eu e você, onde homens e mulheres, pecadores e pecadoras, recebem de Deus a oportunidade de escrever uma nova história. Nascem de novo, porque o batistério é esse. O batismo é esse, morreu e nasceu. O batistério, a comunidade de fé é um batistério, não no sentido literal, mas principalmente no literal do espiritual. É um batistério, que você nasce de novo, escreve uma história de novo. E essa história que você escreve, desse novo nascimento, diante das pessoas, é para que você reflita
esse novo nascimento com verdade e com sinceridade, porque aí sim as pessoas vão saber de um Deus que se manifestou e que está presente na minha, na tua vida e na vida deles também. A minha oração é que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para ficar mais ligado nas coisas, né? Mais esperto. A gente é esperto com muitas coisas, né? Principalmente nós que vivemos na geração das mídias sociais, né? A gente, se não tomar cuidado, a gente acorda com o celular na mão. A grande verdade é essa. E a gente vê coisas que não que são pecaminosas, mas são coisas que você vê, não te ajuda em nada, não contribui em nada, mas muitas coisas que poderia contribuir a gente não gosta de fazer, não gosta de ver. E quando isso acontece, a gente deixa de mostrar para as pessoas que Jesus, ele está presente por meio do batismo que ele derramou, ele entrou na água, ele foi por mim, ele foi com você, ele foi e seguiu a nossa história. Você não está sozinho, querido. Nós não estamos sozinhos. Que a gente olhe não só para o sinal, né? Olhe para onde o sinal está apontando. Jesus apontou uma coisa muito interessante no batismo. Eu estou com você, pastora Rita. Eu estou com você, Flávia. Eu estou com você, Márcia. Eu estou com você, Silvio, Claude, João. Eu estou com todos vocês. E sempre estarei. Até porque ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe vocês, queridos. Em nome de Jesus.